Oi, nono ano. E aí, gente, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, hein? Eu fiquei tanto tempo parada, né, por conta do Miguelzinho. E aí, agora que eu voltei, estou impossibilitada de estar com vocês mais uma vez. Tenso. Porém, continuamos por aqui, não tem problema não. Bora lá. Lembra que eu contei pra vocês que eu tava sem o livro? Eu fui lá buscar. Agora nós podemos acompanhar tanto as atividades quanto as videoaulas com o livro de vocês. Lembrando que é muito importante esse acompanhamento com material didático. O livro de vocês é muito bom e ele traz alguns detalhes importantes e que facilitam esse nosso estudo, e principalmente nessa situação que estamos agora, fica mais fácil para vocês acompanharem o conteúdo. Então eu vou falar sobre alguns tópicos que estão no livro hoje, para a gente poder facilitar esse nosso contato. E essa semana ainda eu vou fazer uma live pra gente poder tirar algumas dúvidas, comentar alguns dos exercícios que eu vou deixar, que eu vou passar pra vocês agora, no final da aula. E vamos, bola pra frente, né? E adivinha, estamos em História do Brasil. Oh, que melhor momento pra gente poder falar de História do Brasil, hein? Que alegria! Fico tão feliz de falar de História do Brasil nesse momento em que nós estamos vivendo. Pois bem, vamos respirar fundo então e vamos para a Primeira República, certo? Então eu comentei com vocês alguns tópicos, alguns temas importantes, principalmente para o nosso entendimento desse momento, né? Então o Brasil finalmente havia proclamado sua república, agora tinha características e principalmente uma cara, né, de país independente, tanto politicamente quanto financeiramente, socialmente, pelo menos a gente pensava, né, que esse era o objetivo. E nesse primeiro momento de formação republicana, as nossas ações não vão ser assim muito positivas para a população, não. Como eu disse para vocês, o sistema era o coronelismo. Então eu tinha aquele dono do território, que era aquele que provia a maior parte dos empregos, dono de toda a estrutura, e acabava tendo um domínio na população e principalmente no estado, naquela região em que ele vivia. E aí na página 39 eu tenho uma coisa muito importante, que são as características da nossa primeira Constituição Republicana. Eu falei mais ou menos sobre ela no nosso primeiro vídeo, mas aqui eu queria ressaltar alguns pontos importantes. Então, olha aí na página 39, capítulo 3. Eu tenho separação da Igreja e Estado. Acreditem vocês, mas desde o nosso processo de independência, lá em 1822, até a proclamação da República, o Estado e a Igreja, eles eram vinculados. Então, mesmo durante o período colonial, né, de 1500 a 1822, a Igreja Católica era a única religião que poderia ser praticada no nosso território. Aí, quando a gente fala que a Igreja e o Estado eram vinculados, a gente tem que pensar muito além dessa prática religiosa em si. Como a Igreja tinha forte poder frente ao Estado, ela também tinha decisões. Então a gente não tinha uma divisão civil dos nossos registros sociais. Como assim? Aquela história de que o que Deus uniu, o homem não separa, até que a morte o separe, era 100% verdade. Os casamentos, por exemplo, eles só eram registrados na igreja, não tinha um cartório civil, bem como os nascimentos, os óbitos. Então, a partir do momento que o Brasil passa a ser um estado laico, a igreja se separa do estado e a gente passa a ter registros cíveis, além de ter uma liberdade de prática religiosa também, visto que aqui era uma efervescência muito grande. Então, a gente tinha a presença de muçulmanos, presença de religiões de matrizes africanas, de protestantes, que já praticavam, lógico, mas na ilegalidade, visto que a igreja era vista como a única religião liberada pelo Estado. Outro fator são as províncias passam a ser chamadas de estados e as fronteiras vão ser delimitadas. Então, a partir do momento que eu tenho uma república federativa, o federalismo permite o quê? Permite a autonomia desses estados. E aí eu vou reforçar para algo que está acontecendo nos nossos dias agora, né? Apocalípticos de pandemia, que é o quê? Esse poder que o Estado tem frente ao governo federal. Tem uma pessoa muito legal acelerando o carro aqui, olha que lindo.
jeito que eu adoro esse tipo de barulho. Fico emocionada com esse tipo de coisa. Ai, pois bem, continuando então, os nossos estados, eles são autônomos e eles têm direitos de tomarem decisões próprias. Ontem mesmo teve uma declaração, né, falando sobre isso, que governadores, prefeitos têm liberdade para tomarem suas decisões. Então, esse federalismo, ele acontece da seguinte forma: se as leis, as determinações de um estado não ferem a Constituição Federal, que é o maior grau de leis do nosso país, os estados, eles podem ter aí algumas ações diversas. Então, a gente está vendo aí em questão da quarentena, não é isso? Então, tem estados que a quarentena está sendo parcial, outros tá abrangendo o maior número de pessoas, se abre ou não abre comércio, a questão das aulas, as normas que envolvem as questões das instituições educacionais. Então, tudo isso está sendo determinado pelos estados. Por quê? Porque somos uma república federativa e os nossos estados possuem direitos para terem essas decisões, mas não podem ferir a Constituição Federal. Beleza? Outro detalhe, administração republicana dos 3 poderes. Então agora eu tenho executivo, legislativo e judiciário. Acabou aquela história de quarto poder, poder moderador, lembram? O poder moderador, ele era exercido apenas pelo imperador. Como agora somos uma república, não precisamos mais desse poder. E o mandato do presidente, que era determinado fixo por 4 anos, então agora também não temos mais um governo hereditário, não temos uma monarquia, então esse representante vai ser escolhido por voto popular, e eleições diretas e voto aberto, o que me dá precedente ao que eu havia comentado com vocês, que é o voto de cabresto. Então, a partir do momento que esse voto era feito aberto, na frente de todo mundo, as pessoas eram facilmente induzidas, né, em quem elas deveriam votar. Então, essa página 39, eu quero que vocês coloquem um coraçãozinho de amor, escreve importantíssimo, porque isso aqui, além de estar nas nossas avaliações futuras, é algo que a gente também precisa para dar continuidade ao nosso conteúdo de Brasil, certo? Outro fator também importante, na 40-41 vai explicar a questão do coronelismo, da política dos governadores, que eu falei no vídeo passado. E aí eu tenho na 42 falando um pouco sobre a chegada dos imigrantes. Como nós já havíamos estudado, a escravidão era algo que havia sido colocado, né, ter posto fim com a assinatura da Lei Áurea, porém era algo muito recente. Então, muitos escravos ainda continuaram em suas funções, até que essa lei foi colocada em prática, até que as pessoas começaram a ser informadas. Isso tudo deu muito tempo, né? Levou muito trabalho. E com isso, então, muitas fazendas, principalmente as cafeeiras, começaram a ficar sem mão de obra. Junto a isso, né, por coincidência ou não, a Europa estava enfrentando uma crise muito grande. Eles estavam passando por uma grave seca, por uma grande perda nas plantações, a população estava passando fome, as terras não estavam bem distribuídas e muitos desses imigrantes europeus, então, vieram para o Brasil numa esperança de ter uma terra, de conseguirem produzir e de principalmente ter uma melhor condição de vida. Pois bem, o grande problema é que esse acordo entre imigrantes europeus e o governo brasileiro era chamado de sistema de colonato. Então, o imigrante ele veio financiado pelo Estado brasileiro, porém, ele tinha que trabalhar para pagar tudo aquilo que o Estado havia gastado com ele. Então, ele tinha que pagar por essas primeiras safras do café, ele tinha que pagar pela viagem, ele tinha que pagar pela estadia, ou seja, ele acabava sempre em débito no final do mês. Então não foi assim uma esperança de uma vida nova. Para a grande maioria foi um sistema duro, no qual eles trabalhavam muito e ganhavam extremamente pouco. Alguns conseguiram se destacar. Não é à toa que a gente sabe que, por exemplo, grande parte dos italianos que vieram ali para o Vale do Café enriqueceram. Mas isso com muitos anos, e também aqueles que tiveram alguma influência dentro do sistema regional do coronelismo.
Volto na próxima videoaula para falar sobre as revoltas populares, então, certo? Já vou deixar aí para vocês a atividade. Vai ser a atividade do capítulo. Não é muita coisa, não, mas são atividades importantes para a gente poder ressaltar esse conteúdo, tá? E até mais. Um beijo. Juntos a gente vai conseguir. Já tem vizinho chegando perto da janela de novo. Então, vamos encerrar por aqui. Beijo e até a próxima.